Queria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 37, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde por Ele com paciência. Agora abra bem os ouvidos alguns. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Maravilha, hein? Aleluia! Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Irmãos, eu quero unir esta palavra com uma palavra no Evangelho de João. No capítulo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, resumidamente, ele começa a falar para os judeus que ele é o Messias. Ele começa a falar para os judeus que ele é a fonte da vida. E os judeus ficam, não se pode falar isso, né? E ele continua afirmando no capítulo quase inteirinho que ele é a fonte da vida, que ele é o pão da vida, e as pessoas começam a se afastar dele. Os discípulos, alguns discípulos começam a ir embora. Interessante isso. E alguns dizem assim, essa palavra é muito dura, muito difícil de assimilar, muito difícil de aceitar. Por quê? Porque havia uma outra crença. Agora veja, chega um momento que Jesus olha para aqueles mais próximos, né? E fala assim, vocês também não querem ir? E aí Pedro, aquele jeitão de Pedro, né? No versículo 68, diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia! Irmãos, eu quero unir esta palavra, esse contexto de dificuldade de assimilar determinadas coisas. Irmãos, cada vez mais nós estamos percebendo que a cultura do nosso país, a cultura globalizada, ela caminha muito diferente do que a palavra de Deus nos chama a viver, né? Então, olha isso aqui. Deleite-se no Senhor, se agrade dele, conheça ele, se envolva com ele, curta o Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Difícil achar que isso é suficiente para ver mudança na nossa vida. Entregue o seu caminho. Pastor, isso é impossível. Desde pequenininho, os meus pais me ensinaram a eu aprender a tomar as minhas decisões, a fazer as minhas escolhas, a não ficar ouvindo os outros, a tomar rumo na minha vida. Agora chega a palavra e diga, entregue, confie
a sua vida, a direção da sua vida ao Senhor. Ouça o que ele tem a dizer, não importa se o que ele diz é diferente do que você pensa. Siga o que Deus diz e não o que você pensa. Isso é muito difícil. É muito difícil. Confia nele. Mas desde pequeno, filho, não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Quem vem dizendo que quer te ajudar, se ele não está vendendo essa ajuda, é rolo. Tem que vender. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Não, se eu esperar o outro me passa. Descanse no Senhor. Descansar, isso é coisa de vagabundo. Descanse no Senhor. Aguarde por ele com paciência. Olha, eu não consigo descansar, muito menos ficar aguardando alguém. E o que? Paciência. Eu não tenho isso faz muito tempo. Essa palavra é uma delícia de ouvir, mas é uma palavra difícil de viver. Está me ouvindo? É uma palavra deliciosa de se ouvir. Saber que existe uma mão, um braço, uma pessoa que estende o seu braço sobre a nossa vida, que ele é forte, que ele é sábio, que ele é equilibrado e que ele vai fazer isso por nós sem ver essa pessoa. Difícil, mas é real. Difícil, mas eu vou dizer para você, cura a tua alma, renova as tuas forças, traz a paz que eu e você buscamos em tantos lugares. Não está em lugar, está numa pessoa. Está numa pessoa. Não adianta procurar em lugar. Não vai encontrar. Está em Deus. Né? Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Mas como é que pode isso? Eu acho que eu tenho que fazer um monte de coisa para conseguir um pedacinho de terra. Né? O texto não está falando da terra por herança, que você vai ter não sei quantos alqueires de terra. Não é isso. Mas está dizendo que você vai viver sobre a terra em segurança, com provisão. Não haverá falta. Irmãos, o Senhor, ele dá a direção. Aquele que consegue ouvir a direção de Deus vai prosperar. Por quê? Porque Deus não falha no que ele fala. Então, se você conseguir ouvir, você será bem-sucedido. Qual é o problema de hoje da igreja? Achar que ouviu. Chega aqui, eu sou toda animada, toda entusiasmada. Oh, Deus falou comigo, pastor, eu vou fazer isso, é de Deus. É mesmo? Como é que Deus falou? Aí ele já dá umas duas gaguejadas. Mas foi Deus mesmo que falou, ó, até agora eu estava acreditando, pastor, agora que você me questionou, eu já não sei. Isso não é segurança, irmãos. Isso não é segurança. Então, eu acho que hoje nós precisamos dar uma atenção muito grande às coisas que nós estamos, aonde está a nossa mente. Nós lemos a palavra de Deus, graças a Deus nós temos um acesso à palavra em áudio, a palavra tem texto bíblico até no Facebook agora, né? O que tem de pregador, vou falar para você, viu? Olha lá. Todo mundo virou pregador da palavra de Deus, né? E manda postagem de versículo e tal. Mas, hoje o que nós estamos percebendo é que a igreja tem o conhecimento bíblico, tem textos, tem acesso. Mas nós precisamos viver a palavra de Deus. E aí é que eu trago aquele texto que Pedro disse: Senhor, eu não te deixo, porque não existe outro a quem recorrer. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele disse o quê? Que toda palavra de Deus
Toda palavra, não é alguns textos que são agradáveis aos nossos ouvidos, toda a palavra de Deus nos conduz para um lugar só, irmãos. Está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está indo às vezes num lugar profundo do seu coração, que você não conhecia e que às vezes mexe, confronta, incomoda, te mexe nas tuas emoções, te deixa às vezes irritado, faz você questionar por quê? Porque a gente resiste a algumas mudanças, algumas transformações, principalmente quando a gente olha no espelho e fala, isso é impossível mudar na minha vida. Mas segundo a palavra de Deus, não há nada impossível para Deus. Impossível para você, meu irmão, impossível para mim. Quando nós declaramos o Deus do impossível, nós estamos dizendo que nós reconhecemos que existem muitas coisas impossíveis para nós, mas aí Ele se apresenta. Né? Estão entendendo? Então, queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas às vezes ela é dura. Às vezes ela é dura. Ela é dura. Quando o Senhor fala que você tem que perdoar, e você está louco de espancar. Não, eu não quero perdoar, eu quero bater. Né? Quando um cara te dá uma fechada no trânsito, fala Deus, né? Então, o cara dá uma fechada no trânsito, ou quando você tá ali, amanhece aquele horário que você não queria levantar, né? Tá escurinho ainda, 5 horas da manhã, 5:30, tá escurinho, né? E você tá ali, aquela coisa, você levanta injuriado e você dá aquela topada com o dedo mindinho. Aí vem a lembrança do Egito. O vocabulário egípcio vem, né? E aí Deus, você sabe que Deus contempla todas as coisas, né? Terrível. Às vezes nós queremos externar ou extravasar uma frustração, uma irritação, e aí temos vontade de usar uma palavra feia. Temos vontade, conseguimos controlar isso, mas não controlamos. Eu quero falar mesmo. Aí põe para fora para... Entende isso? E aí Deus diz, mancada. Aí vem aquela resposta, a resposta de sempre. Ah, Jesus, perfeito só o Senhor. Errou de novo. Entendem isso, irmãos? Então, quando nós começarmos, se nós começarmos a olhar para a palavra de Deus, achando ou selecionando textos, dizendo esses aqui são para mim e os outros não, nós entramos numa vida de altos e baixos e cheio de brechas que você não tem noção do tamanho. Você pode ter um vocabulário maravilhoso, você pode ter uma educação impecável, mas Deus sonda mente e coração. Deus conhece todas as intenções do nosso coração. E quando Ele sabe disso, não é porque Ele é um fiscal, um vigia. Não. Por quê? Porque Ele está atento à minha vida e à sua vida, porque Ele fez uma promessa. Eu vou te levar para o céu. Não foi? Eu fiz uma aliança com você, eu vou cumprir essa aliança. Só que para você ir para o céu, tem um caminho a ser, traçado. Você tem que tomar contato com algumas coisas. Essas coisas vão mudar a sua essência. Não é o comportamento apenas, é a essência. O velho homem tem que morrer. Não é isso? Então, Pedro também... ele também sentiu naquele momento que as palavras eram palavras difíceis de ouvir, mas ele não se afastou. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava ouvir. Preciso ouvir. Ouvir apenas? Não, eu preciso tomar consciência para que a minha vida mude. Entenderam, irmãos? Do contrário, longe de mim e longe de você tal coisa, nós entrarmos aqui, e a paz do Senhor, irmão, aquela coisa gostosa, aquela atitude legal, mas aí depois saber que durante a semana, poxa, cheio de conflito na família,
cheio de problema no trabalho, foi demitido por uma conduta inadequada. O que nós ganhamos com isso, irmãos? Nada. É vergonha. É vergonha primeiro para a sua vida. Quando Deus diz que tem prosperidade para você. Mas a prosperidade vem de um padrão que Deus quer nos colocar nele para que possamos usufruir de tudo que Ele disse que virá. Amém? Então, confie no Senhor. Confiar no Senhor não é apenas dizer que você crê em Deus. Quem crê em Deus, crê na sua palavra. Quem crê na palavra de Deus, vive ela. Não outra, apenas ela. Né? Começa a ajustar. Pastor, é custoso. É custoso, mas é bom demais. Né? É libertador. É trabalhoso. Mas por que a gente não para? Porque é libertador. Porque tem colheita. Né? Tem abundância de colheita. Então o trabalho é árduo. É igual aí o pessoal que está na lavoura. Mas por que você trabalha tanto e continua trabalhando? Por quê? Porque eu tenho colheita. Se eu não trabalhar e não semear, eu não vou colher. Né? Amém? Considere essas questões que estou falando com vocês hoje em toda a estrutura que a igreja tem oferecido para você, meu irmão. E eu sei que você tem uma vida ativa. Eu sei que você tem uma vida ativa. Eu também tenho. Mas considere o que Deus diz a teu respeito quanto ao tempo, como usar o tempo e os lugares que você deve frequentar. A casa de Deus não é um lugar para pessoas que têm tempo livre. A casa de Deus é para adoradores. A casa de Deus não é para pessoa que não faz faculdade, não é para pessoa que não trabalha. A casa de Deus é para o povo de Deus. É escrito. Né? E viver em comunhão, oportunidades de desenvolver comunhão, viver em comunhão. A palavra de Deus diz assim: ali o Senhor ordena a sua bênção. Estão entendendo? E aí vamos, às vezes, quebrando alguns princípios bíblicos, porque nós temos justificativas para o Senhor, mas elas não cabem, irmãos. Elas não cabem. O que você tem que fazer? Mas, pastor, a minha vida... Querido, você está dizendo que essa palavra está sendo dura. E talvez seja para o momento da sua vida que você tem que ajustá-la. Mas desculpe, você dizer que essa palavra está errada e que a sua agenda aqui está certa, lamento te informar, mas eu nunca vou acreditar em você. Porque eu acredito em Deus. E eu acredito em Deus e, portanto, eu acredito na sua palavra. Entenderam? O que eu faço com você é o que eu fiz comigo. Eu gosto de desafiar. Essa palavra é verdadeira? Talvez seja e talvez não. Põe ela em prática na sua vida e depois me conte se é verdadeira ou não. Entenderam? Estou sendo muito prático hoje, não estou? Muito prático, irmãos. Nós estamos começando o ano. E Deus disse que você ia ter um ano de alegria. Mas não é porque Deus diz, vai haver alegria, você fica aí fazendo de qualquer jeito e a alegria vem. Não é assim que funciona. Deus disse que você teria alegria porque você seria frutífero. Está aqui, ó, a direção, ó. Está aqui. Ajuste a tua agenda. Não queira ser aquilo que Deus não preparou para você ser. Besteira, tudo isso passa. Mas a vontade de Deus, ela permanece, né? Essa é boa. Aleluia. Vamos orar? Fique de pé, querida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta noite. Mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos como igreja diante do Senhor. O Senhor nos deu essa oportunidade de te adorarmos com canções. Nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Deus, por esses feitos que foram contados aqui, os testemunhos, coisa linda o Senhor fez nesses dias. Senhor,
como é real a tua palavra. E nesta noite, Deus, o Senhor trouxe essa reflexão tão importante, Deus, para a nossa vida. Nós precisamos considerar toda a sua palavra. Muitas vezes, quando ela se torna uma palavra difícil de lidar, significa que é momento de mudar, Senhor. É momento de mudar. E nós temos que olhar para a tua palavra sempre como uma fonte de direção da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só. A tua palavra nos dá a direção e o teu Espírito nos consola, revela esta palavra maravilhosa e nos capacita a vivê-la. Por isso, Deus, nós podemos declarar que já somos vencedores no Senhor. Aleluia! Todos os problemas que existem na nossa casa, Deus, pelo poder que tem a tua palavra e o teu Espírito, a nossa família vai mudar em nome de Jesus. Pelas dificuldades pessoais, que às vezes nós não acreditamos, mesmo que nós mesmos, não estejamos acreditando na nossa pessoa, a tua palavra diz que o Senhor acredita. Aleluia! Então nós temos que reconsiderar essas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama, cada um de nós, o Senhor nos chama pelo nosso nome. Deus pessoal, Deus de particularidades. Enriquece a vida da tua igreja com a tua palavra, Senhor. Fortalece o teu povo com alimento sólido, com alimento denso, com alimento mais consistente, Pai, em nome de Jesus. Faz com que a tua palavra seja compreendida, faça com que a tua palavra seja a verdade de cada um de nós, ao ponto de nós crermos mais no Senhor do que qualquer informação que este mundo possa trazer. A informação do Senhor sempre será a nossa verdade. Que assim seja, Deus, para que possamos ser este povo separado, santo, igreja gloriosa do Senhor. Que assim nós sejamos formados pela tua palavra e pela obra do teu Espírito, porque o dia que o Senhor voltar, nós possamos subir como igreja gloriosa. Que assim seja em nome de Jesus, e que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, e consolação do teu santo, doce e maravilhoso Espírito esteja com esta igreja todos os dias da sua vida. Que essa igreja esteja uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém.